e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garden Podcast, para a glória de Deus. Isso aqui está acontecendo graças ao Estúdio PTF. Nós vamos deixar aqui o link do @ deles no Instagram, se você quiser um serviço de fotografia, de vídeo, de estúdio. Esse serviço vai ter para você lá no Instagram deles, então é só você ir lá. E hoje temos um convidado aqui muito especial para a glória de Deus, o nosso irmão Tom Stiff. Eu já queria começar pedindo para você se apresentar pra gente. A gente quer te conhecer. Então, quem não conhece, né, os mais íntimos, meu nome é Washington, por isso ficou Tom. O Stiff é um nome do grafite, né, qual eu coloquei, não sobrenome. Mas enfim, esse é meu nome, sou casado com a Daya, que não está aqui, mas te amo, amor. E estou aí na caminhada, graças a Deus, tenho 28 anos, pra quem não sabe, sou novinho, mas estamos aí. Amém, glória a Deus. Tom, e a gente quer começar te perguntando, né, como que foi aí a sua infância, se você já cresceu na igreja, se você já conhecia Jesus desde pequenininho, Sim. Como que era esse contexto familiar? Então, eu nasci num lar cristão, né, no berço evangélico, como o pessoal fala. Mas assim, meus pais conheciam, sabiam que não tinha Deus, entende? Então, chegou um tempo que eles foram pra igreja, só que eu ainda era pequeno, tinha uns 7 anos, 8. E eu ia com eles, entendeu? A gente ia pra igreja e tal, só que era só ir, entendeu? Domingo, quarta-feira e tal, a gente ia normal, mas não era aquela, como é que eu posso falar? Oh meu Deus, constância, Sim. tá ligado? É um dia sim, um dia não. Então foi basicamente isso, né? E assim que foi. Aí, meus pais são separados, né? E então houve esse aflito e tal. Mas a gente cresceu nesse ambiente, né? Você tem irmãos? Tenho irmãos, tenho 6 irmãos, sou 7. Só tu é cristão na tua família, na tua casa? Oi? Só tu é cristão na tua família? Não, hoje minha mãe e meus irmãos são. Tem uns que ainda não estão se chegando, mas a metade, 50% sim já. 80% vamos dizer lá. Mas quando tu era pequeno, era assim, Não, desse jeito, eles não eram? Não, só o meu pai que ia na igreja, minha mãe... Eles iam, entendeu? Mas não era cristão. Cristão de verdade, Isso. tipo, não tinha aquela vida transformada por Jesus. Isso. Entendi. E aí chegou o momento que você foi encontrado por Cristo, né? Foi. Agora eu quero que você conte pra gente como que foi esse processo, assim. Cara, foi ali pelos meados de 2012, 13. Foi, como eu falei, né? Eu sabia que tinha um Deus, eu sabia que eu tinha que ir pra igreja. Eu ia pra igreja com eles meio que forçado e tal, mas não tinha aquela comunhão com o Senhor. Mas chegou um tempo, a gente vai crescendo, vai vendo que a gente necessita de Deus, né? Então foi um momento que uma pessoa apresentou a Jesus, né? Me levou. Na verdade, eu vi essa pessoa muito feliz, né? Pô, muito alegre e tal. E eu era meio que um jovem revoltado e tal. Então eu ficava, pô, esse cara, ele é muito alegre, o que que tem com ele, né? Então foi aí que despertou aquela vontade de saber. Ele falou, não, eu sou da igreja, vamos na igreja, tá? Até o Levi, salve Levi, que me levou pra igreja, que me convidou, né? E foi ali que eu tive encontro com Jesus. No tempo tinha encontro com Deus nesse tempo, né? Então foi ali que eu decidi ir, né? As pessoas falavam tanto, cara... Porque na igreja que eu ia com a minha mãe não tinha. Nessa tinha, né? Então era algo pra mim novo. Só que ali despertou um desejo de mim, né? Eu falei, pô, eu quero ir, Senhor. Eu fiz uma oração, né? Eu falei, Senhor, eu tô indo pra esse local, mas eu quero voltar diferente. Eu não quero voltar da forma que eu tô indo. Então foi o tempo que eu fui nesse encontro e foi uma bênção. E eu voltei dali completamente diferenciado. Diferente a palavra, né? Porque eu era, cara, rebelde. Rebelde, cabelo grande, brincos e tal, galerito, né? Então era uma parada que... Naquele tempo, então, mas só que eu senti Deus me chamando. E eu disse, Senhor, eu quero mudar. Foi que tirei o brinco e tal. Ninguém falou pra mim, só que eu senti. Quando eu voltei, cara, foi que começou a trajetória. E como que foi esse processo, assim, pra ti, né? Porque eu entendo que cada um de nós tem um processo, Sim. né? Tem gente que começa e já vai pá, de uma vez por todas. Isso. Tem gente que é mais devagar, um processo mais lento, né? Pra se desprender das coisas do mundo, digamos assim. E como que foi pra te se desprender disso, né? Não só em questão de se desprender do brinco, das coisas que são externas, mas daquilo que era interno. Tu falou que era meio rebelde, né? Como que foi pra ti esse processo, assim? Cara, pode ser que foi tranquilo e por um lado sim, por um lado não, né? Porque nesse tempo eu tava passando pelo período difícil com a minha saúde. Eu tive muitas convulsões nesse tempo, então foi uma das coisas também que me levaram a Deus, essas convulsões. Porque tudo que eu queria fazer de errado, eu não consegui fazer, nunca bebi, nunca fumei e tal.
Porque toda vez que eu ia fazer algo errado, dava algo errado em relação à minha saúde, né? Convulsões, eu tinha convulsões, então isso me levou a Deus. Tá, beleza. Mas tu tem algum diagnóstico de Não, doença? sem diagnóstico. Isso surgiu lá pelos meus 7 anos, do nada, vamos dizer assim, né? Então, foi uma parada bem louca. Só que isso acabou me deixando revoltado e me levou a querer fazer tudo que eu não fazia. Então, isso era uma revolta. Então, quando eu conheci Jesus, eu procurei mudar e ser curado em relação a isso, né? Só que aí foi um processo, porque eu lembro que quando eu conheci Jesus e tal, pós-encontro, né? Foi uma bênção, foi os melhores 7 dias da minha vida e tal. Foi massa, só que depois de 7 dias eu comecei a passar mal. Aí foi um tempo que eu fiquei entubado. Então começou a luta aí depois de 7 dias. Eu fiquei entubado 4 dias, tive bastante convulsões. Então a luta já começou aí, né? Então foi o tempo que concentrou essas lutas e aí eu saí da intubação, fiquei 4 dias e tá entubado e voltei normal. Só que mesmo assim ainda tinha uma luta, permanecer. Porque eu ficava frustrado, pô, Deus, eu fui pro Senhor e tô passando mal, isso e aquilo ainda. Então era uma frustração, né? Estar com Deus. Então havia aquela relutância, né? De deixar os velhos hábitos ainda, músicas e outras coisas, etc. Então foi bem difícil. Porém, continuei perseverando, continuei buscando e tal. E eu consegui manter. Mas no início foi bem difícil. Mas tu falou assim que tu tinha uma certa revolta, né? Desde os 7 anos tu tinha essas convulsões Sim. que não tinha assim um diagnóstico específico. Tu acha que essa revolta tem relação com isso? Tipo assim, pô, se Deus existe, por que eu tô tendo convulsão? Se Deus é bom, por que está acontecendo comigo? Tu acha que essa revolta no teu coração, assim, tinha essa raiz nisso, sabe? De ver Deus como alguém que resolvesse todos os seus problemas e pronto, tu ia ter uma vida boa, legal, nunca mais ia sofrer. Obrigado. Tipo assim? Basicamente, eu não, tipo assim, pensava mal de Deus, só que eu ficava, pô, Deus, eu tô com o Senhor, por que tá acontecendo isso pra você? Que a minha vida é melhorar e tal, tá piorando, eu tô pior, pensei que, porque eu saí do mundo pra ser melhor, né? E eu saí do mundo deixando dos velhos hábitos pra ver algo novo. Só que, cara, tá difícil, eu não entendo por que isso, né? Eu não entendo e tal. Então isso me revoltava. E eu tinha bastante convulsões, então isso me frustrava. Porque, tipo assim, toda vez que eu queria fazer algo certo, estar com Deus, eu tinha convulsões. E isso me deixava bastante triste. Sim. Então, isso era me revoltava. Mas ao mesmo tempo que eu me revoltava, eu recorria pra ele, Senhor, me ajuda. Porque eu não tenho pra onde ir. Eu já deixei tudo pra ficar Sim. contigo, então só me resta o Senhor. Sim, eu entendi. Porque muitas vezes, né, as pessoas se afastam de Deus, às vezes apostatam, acho que essa é a palavra certa, apostatam da fé porque elas não conseguem entender que mesmo que a gente seja filho de Deus, tenha se convertido, a gente não está isento a passar por algumas coisas, algumas dificuldades. Quando a gente é um bebezinho na fé, que era o teu caso, a gente Sim. fica assim, né? Quando a gente é mais maduro, a gente já, Sim. opa, já entendi. Mas muita gente acaba se afastando do Senhor nessa fase, né? Tu Sim, falou que 7 sim. dias depois que tu tinha voltado pra Jesus, tu ficou entubado. Tipo assim, caraca, o que louco, aconteceu? né? Como assim? Não era pra ficar tudo bem, né? Não era pra dar tudo certo a partir de agora, entendeu? Nunca mais eu vou sofrer. E foi o contrário, né? Deus estava te ensinando que mesmo que coisas ruins aconteçam com você, ele continua sendo bom. E eu acho que isso é uma palavra muito pro nosso tempo, né, Tom? Não sei se você entende dessa forma, mas a gente tá vivendo num mundo onde tanta coisa ruim acontecendo, é guerra, criança morrendo, é isso, é pá, não sei o que, muita coisa ruim. E se a gente for olhar por esse lado de que, Deus não existe porque tem um monte de coisa ruim acontecendo, a gente perde a nossa fé e a gente invalida aquilo que a Bíblia fala. Porque, afinal de contas, Jesus foi o servo sofredor. É verdade. A gente não vê Deus falando, olha, Jesus vai dar tudo certo na sua vida. Pelo contrário, ele precisava pagar um preço de cruz. Então, a gente vê que a gente vai passar por aflições. Às vezes, a gente vai ficar entubado 4 dias. Às vezes, a gente vai ter uma doença. Às vezes, a esterilidade vai alcançar você que quer ser mãe. Muitas coisas podem acontecer, mesmo a gente estando com o Senhor. Só que qual que é a nossa esperança, né, Tom? É saber que um dia tudo isso vai acabar, pô. Sim. Que um dia não vai mais ter dor, um dia não vai mais ter intubação, um dia não vai mais ter esses problemas. E eu acho que é um tempo da gente buscar essa maturidade em Deus e falar, cara, mesmo que esteja tudo caos, mesmo que esteja tudo caindo, o Senhor é bom, né? Eu não sei se você enxerga isso dessa forma, hoje olhando pra trás, né? Hoje, assim, eu consigo ver isso, porque, se não, eu posso dizer assim, de verdade, convicção isso. Uhum. Se não fosse as convulsões que eu tinha, eu teria bebido, eu teria fumado, eu teria me prostituído, vivido a vida devassa mesmo. Porque toda vez quando eu pensava, queria fazer, porque, mano, onde eu vivia o ambiente ali, saca? Era propício a droga, vida errada. Então,
era certo que eu ia estar nessa vida. Porém, toda vez quando eu queria fazer, aplicar isso, dava errado, tinha convulsões. Ao ponto que, tipo, pô, Deus, até pra fazer errado não dá, as coisas erradas tá dando errado, né? Então foi aí que eu vi o cuidado de Deus. Tem um livro que fala bem assim, né? Que Deus permite certas coisas na nossa vida para que a gente possa amadurecer. E de verdade, eu não entendi aquilo. Eu falei, pô, Senhor, eu estou contigo, por que eu passo isso? Só que isso me privou de muitas dores maiores, sabe? Tá na droga, tá no vício, como vários amigos meus de infância que infelizmente não estão aqui hoje porque se perderam. Que caminharam do meu lado, que eu vi, cara, o Senhor cuidou de mim em meio à dor. O Senhor me preservou, sabe? Sim. Com algo ruim. Porém, se não fosse aquilo, com certeza eu não estaria aqui. E eu tenho convicção disso. Até porque aquilo me fez amadurecer com o tempo, a perseverar e continuar crendo que o Senhor ia fazer algo, mesmo às vezes estando revoltado. E foi o que ele fez com o tempo, né? Cuidou de mim, mudou totalmente a minha vida e tem mudado, né? Uhum. E no, tipo assim, depois que você ficou esses dias entubado e tudo mais, você saiu do hospital, você ainda continuou tendo convulsões assim por muito tempo? Cara, um bom tempo. Um bom tempo. Era de pico, certo? Tipo, 3 meses, 5 meses e tal. Até porque eu também era um pouco mais novo e rebelde, então, tipo assim, eu fazia as coisas meio erradas, né? Tipo, não cuidava muito também da minha saúde, então tinha todo esse fato. E, cara, foi um tempo ruim, mas. E foi um tempo também que eu cheguei até a me afastar de Deus por causa disso. Comecei, mano, a ver a velha vida que eu tava vivendo normal. Uhum. Fazer tudo normal e já que não mudou nada, né? Uhum. Então foi aí que eu afastei um pouco do Senhor nesse tempo. Acho que eu tinha uns 17 anos. Aí tu esfriou na fé e depois tu voltou de novo. Foi. Aí depois eu voltei, né? Fui congregar numa igreja com um amigo meu. Sim. Aí conheci lá de novo Jesus, já tinha uma base. Até porque, mesmo estando afastado, eu ainda ia pra igreja. Uhum. Eu ia lá, sabia que tava, porque a minha mãe sempre falava, ó, vai pra igreja, tu precisa de Deus e tal, tu precisa ser curado e tal. Eu, pô, mano, eu preciso mesmo e tal. Aí eu ia meio que forçado, mas eu ia, entende? Tipo assim, e mesmo no mundo, eu não me joguei no mundo. Eu tava ali, tipo, sabendo que, pô, isso aqui tá errado, então eu não vou fazer. Meio que eu era não tava com Jesus, mas também não fazia nada de errado. Uhum. Tá ligado? Eu sabia que era errado, então eu não praticava. Então isso me guardou muito. Mas depois que eu voltei, aí foi quando eu conheci o Bola, né? Foi acho que lá 2018, eu acho. Não, 2015, 15 ou 14. Aí foi quando eu conheci o Bola de Neve. Uhum. Voltando de caminho, tá. E ela tem dificuldades que teve, né? Mas também quando eu fui me chegando no Bola, foi quando eu realmente falei, cara, essa é a casa onde eu quero estar, né? Começou outra luta. Foi quando, novamente, eu sofri um acidente, né? Caí de skate e tipo a cirurgia essa que eu tenho aqui, né? De 28 Nossa. dias. Cara, acho que não fazia poucos meses que eu tava no Bola. Entendeu? Foi quando também eu falei, pô, vou me firmar agora. Então, tipo assim, toda vez quando eu queria ficar firme, acontecia isso pra me desanimar. Essa é a palavra. Sim. Pra me frustrar, tipo, dizer, para. Pra te duvidar de Deus, tipo, falar, não vale a pena. Não vale até porque, cara, convulsão é uma coisa bem chata, ela, entendeu? Ela é uma coisa que te constrange. Sim. Tu fica muito pra baixo. Eu era muito pra baixo, eu parei de estudar por causa disso. Tipo não tem controle, você fica envergonhado. Isso, né? Eu tinha uma vida normal. Aí aconteceu isso, minha vida, tipo, mudou. Sim. Tá ligado? Eu parei de estudar, eu comecei a andar com medo, andar com traumas, com ansiedade, que eu nem sabia que era ansiedade. Então, tipo assim, eu era todo o tempo ali também. O pessoal tinha cuidado tinha muito cuidado, né? Tipo, cuidado, ele pode passar mal. Então isso era muito chato, mano. Constrangedor, Constrangedor, parece que eu era tipo um cara, sei lá, limitado. Sim. Era limitado, na verdade, mas tipo assim, não podia fazer nada porque, pode ter uma convulsão. Qualquer momento pode acontecer e era verdade. Então isso era muito chato. E é o ponto que eu fazia de tudo que não era pra fazer. Mano, é pra fazer, então foi tipo assim, não tô mais nem aí também. Mano, eu vou andar de skate. Cara que tem convulsão não pode andar de skate, é muito perigoso. Eu entrei no grafite, na pichação, ficar lá, vou te mudar aí. Então é totalmente o que eu não podia fazer, eu fazia. Rebelde. Então aí eu vejo o cuidado do Senhor, por isso eu falo, cara, Deus me ama, mano. Porque se não fosse ele, cara, quantas pessoas eu já vi que por causa de uma queda já faleceram. Sim. E eu várias vezes Deus já guardou, entendeu? Não só isso, mas em cada situação da minha vida. Com certeza. E você falou que você sofreu um acidente de skate?
Foi uma queda. Conta pra gente como é que foi isso, assim. Então eu tava andando de skate, fazer uma manobra lá, eu caí. Aí nasceu um coágulo. Só que eu achei que era Um só... coágulo É, no teu cérebro. sim, inchou e tal. Aí eu Meu voltei Deus. pra casa, o médico não vai desinchar, tá? Só que depois eu tive que voltar, porque eu comecei a ter convulsão, né? Por causa do coágulo. Aí o médico, cara, já era pra eu estar internado. Vai internar aqui, no João Lúcio. Fiquei lá 28 dias. Meu Nesse Deus. tempo, eu já tava indo pra igreja e tal. Aí foi daí que também eu comecei a assinar Jesus até morrer, nos grafites e Sim. tal. Uhum. E foi ali que eu fui ver Jesus até morrer, literalmente, no João Sim. Lúcio. Que eu entrei ali, eu, caraca, mano, e agora? Só que ali eu tava bem, porque eu tinha voltado com Jesus, então eu tava alegre, tava feliz. Mas quando começou a chegar nos 20 dias ali, mano, eu fiquei, mano, qual que vai ser, mano? Porque uma cirurgia é complicada, ainda mais no cérebro, né? As sequelas, o médico chegou e falou pra mim, cara, você vai ficar com sequela do seu lado esquerdo. Aí eu falei, não, não vou ficar, porque eu entrei aqui bem, eu vou sair bem. Eu creio em nome de Jesus Amém. e tal. Só que aquelas palavras não entraram, eu não deixei entrar. Uhum. Então foi que eu fiz a cirurgia e tal, 28 dias ali. Mas só que antes de eu entrar na sala de cirurgia, eu falei assim, ó, pode me levar, mano, porque eu não sei se eu vou voltar, não. Quero ver tua glória, Deus. Se manifesta, porque faz sentido. Porque talvez se eu sair daí eu venho com sequela. Venho paralisado. E aí, então, senhor, me leva logo. Eu sei que fiz a cirurgia e tal. O pessoal me acordaram com uma tapa. Pá, acorda, acorda, acorda. Meu Aí eu, Deus. cara. Bem tranquilo. Mexe teu braço direito, esquerdo e tal. Eu mexi tudo, cara, você é um milagre e tal. Sério, E eu lá, Nossa. porque sempre foi uma sequela, né? Sim. Aí tal, fui pra UTI, eu acordei lá. Pô, isso foi top, mano. Eu acordo lá na UTI, todo mundo entubado. Só eu lá acordado assim. Aí eu, caraca, o que eu tô fazendo aqui e tal. Aí chega uma enfermeira e fala bem, esse cara tá um milagre mesmo, né? Porque cirurgias assim são bem difíceis. E você tá sem sequela, então glória a Deus. Aí ela falou algo pra mim bem interessante, que eu nunca esqueci. Ela falou, ei, ora pra Deus gerar amor no teu coração. Mas eu já tenho amor no coração. Uhum. Não, mas ora pra que Deus gere amor no teu coração, pra que tu ame teus amigos, as pessoas que estão ao teu redor. Ora por isso. Que você vai ser um grande testemunho. Eu falei, glória a Deus e tal. Entubado. E eu saí de lá bem. Essa sequela, a única marca foi essa cicatriz, né? E uma sequela que às vezes esquece algumas coisas, mas é normal. Uhum. Mas assim, cara, pra mim foi uma outra situação difícil que eu tive que passar, porém me aproximou mais de Deus, posso dizer assim. Sim. Porque eu falei, cara, Deus, tem que me apegar no Senhor, mano. Sim. E como eu falei, foi algo que tentou me impedir novamente de me afastar dele. Só que eu falei, Senhor, não tenho pra onde ir, mano. Uhum. Então a ideia é eu permanecer. Uau, eu não sabia disso, Tom. Muito bom saber o que o Senhor ele faz na sua vida. Amém. Nas nossas vidas, né? Saber Sim. que tem um milagre aqui na minha frente, Glória a né? Deus. Um Nós milagre estamos, de né? Deus, gente. Olha o que Deus faz, né? Cirurgias assim são muito complexas. E elas realmente podem gerar, como é que chama? Sequelas de várias formas, porque o nosso cérebro faz o nosso corpo Sim. movimentar. Então pode ter algum tipo de sequela. E o Senhor livrou o Tom disso, né? E hoje ele pode contar isso pra você. E eu não sei, sabe, se você tá esperando algum milagre da medicina, não sei se você tá esperando alguma coisa, alguém da sua família, de repente até um câncer, mas esse é o nosso Deus. É o Deus que faz a cirurgia junto com os médicos, sabe? Então que você possa ter essa fé pra crer, pra usar essa circunstância adversa, que pode ser uma doença, pode ser um câncer, pode ser uma esterilidade, pode ser o que for, pra você crer que Deus é quem Amém. faz. Que Deus é aquele que pode todas as coisas, ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Amém, Né? creio. E depois disso, Tom, tu continuou tendo ainda as convulsões? Cara, continuei tendo muitas convulsões. Uhum. E só que era diferente já, né? Porque ao invés de eu ficar chateada, eu já orava, Senhor, me ajuda e tal. Como eu falei, praticamente foi um espinho na carne, né? Porque me Sim. impediu de várias coisas. Então eu tive bastante, posso dizer que eu tive bastante amigos meus conhecidos, familiar, que me conhecem muito bem a minha história, né? Então, eles viram. Uhum. Mas, cara, a ideia sempre foi perseverar, né? Uma coisa que eu aprendi com Jesus é permanecer. Independente da dor, eu posso dizer assim que eu aprendi muito na porrada. Uhum. Mas ali eu podia ter vários motivos pra não estar. Mas eu falei, pô, Senhor, é o jeito de permanecer, né? Só Porque não tem tem o outro Senhor. caminho. Só tem o Senhor, né? O Senhor é a minha única alternativa. É só o Senhor pra me consolar. Umas Sim. orações sempre o Senhor me consola. Porque se não for o Senhor, mano, medicações, eu creio nas medicações, mas, Senhor, é só o Senhor. Sim.
Amém. E é muito legal você falar sobre esse ponto de perseverança, Tom, porque a gente vive num tempo onde as pessoas não querem insistir em nada, Verdade. né? Vou dar um exemplo aqui bem que eu acho que todo mundo vai entender, que é o casamento. Ah, não deu certo o casamento, separa, vai embora, né? Sim. Ah, não deu certo isso daqui, acabou, joga no lixo. Né? As pessoas acham que tudo é muito descartável, até mesmo a vida com Deus. É verdade. É muito Elas insistem, descartável. né? Isso não persevera, não persiste na vida com Deus, né? E pra gente continuar, a gente vai ter que perseverar. Mesmo na dor. É verdade. Mesmo no dia difícil. Principalmente no dia difícil e no dia bom. Pra gente não esquecer da onde a gente veio, né? É O Tom falou que não ficou nenhuma sequela, só a cicatriz. E na hora que você falou isso, né? Veio na minha mente assim que é pra que você não esqueça o que o Senhor Isso. fez. Tipo assim, eu sou um testemunho, gente. Tá aqui a minha Verdade. cicatriz pra vocês verem o que Deus fez na minha vida. E é muito importante a gente entender que pra gente ter uma vida com Deus, a gente vai precisar permanecer. Né? A Sim. Bíblia fala sobre uma coroa da vida que vai ser dada àquele que permanecer até o final. Verdade. Né? Pra gente receber essa coroa da vida, a gente precisa permanecer. Eu não sei se você tá com esse pensamento de desistir, sabe? Desistir do Senhor, desistir do seu casamento, desistir dos seus sonhos, desistir de alguma coisa assim que Deus colocou diante de você. Mas que essa história aqui possa te inspirar a perseverar. Porque a gente não tem que perseverar só quando dá tudo certo. É muito fácil perseverar quando dá tudo certo. Na verdade, é o momento que mais a gente quer perseverar. Tá dando tudo certo, é só eu continuar. Mas quando tá tudo muito improvável, quando tá dando tudo muito errado na nossa vida, é um desafio perseverar. E a perseverança gera fé na gente. É verdade. Não tem outra forma da gente ter fé quando a gente não tem um músculo da perseverança trabalhado, tá ligado? A gente precisa muito perseverar. Então que você possa colocar essa palavra no seu coração, sabe? Não desista. Não desista da sua vida com Deus. Não desista da sua jornada com Jesus. Não importa o que aconteça. Mesmo que fique uma cicatriz pra te lembrar o que você passou. Continue. Persevere. Né, Tom? Glória a Deus, em nome de Jesus, né, Tom? Aleluia. E o Tom falou aqui um pouco, mas não falou muito, né? Sobre Tem Jesus muita até história. morrer. E eu queria que você contasse pra gente como que foi que surgiu, gente. Ele vai falar pra vocês o que que é. Então, foi no tempo que, como eu falei, né? Tava caminhando com Jesus, então, tipo assim, eu sempre fiz grafite, né? Então, cara, a gente tem no grafite um tag, né? Um sobrenome, que é o Steve que eu lanço. Uhum. Mas sempre eu lançava uma frase, né? Jesus até morrer, até porque eu tava na igreja, né? Então eu falei, pô, Deus, se o Senhor me amou até a morte, por que eu não vou amar até morrer, né? Uhum. Aí eu falei, caraca, eu vou assinar isso, então. Então eu achei massa e falei, mas sempre algo, pô, Deus, eu quero que isso seja uma verdade na minha vida, né? Aí foi acontecer a cirurgia Sim, e tal, uau, tudo é isso. verdade. Aí eu, pô, Deus, mas não era bem assim, não. Não foi isso que eu Precisava pedi. ser 28 anos no João Lúcio e tal. Mas aí eu começou a gerar isso no meu coração, eu comecei a querer ver isso de verdade. Então tem várias situações, como eu falei, podia ter morrido, mas algo me dava esperança, cara, se ele morreu, se ele me amou até a morte, por que não amaria ter morrido nessa vida e tal? Sim. Então Uhum. eu quero viver pra ele. E foi daí que eu falei, Senhor, que a vida seja pra te glorificar, seja pra te exaltar, e eu quero carregar isso comigo sempre. Jesus até morrer. Amém. E você sempre grafitou? Desde antes de Jesus, Desde ele faz grafites, tá, gente? Só pra vocês entenderem. O Jesus até morrer é a assinatura dele. E hoje é o nome da tua empresa também, Sim, né? é uma marca de camisa. Se quiser, só chama aí. Chama no Insta. Então, eu grafito desde 2013. Uhum. 13, por aí. Aí foi que eu conheci Jesus em 2014, aí foi que eu comecei a assinar. Então eu sempre faço grafite. Hoje eu tô meio parado, né? Mas as prioridades mudaram, os sonhos são outros, né? Sim. Hoje os grafites que eu faço são pinturas nas camisas. Porque assim que eu parei um pouco na rua, eu comecei a pensar, pô, eu preciso de um trabalho, né? Então tem que. Não que o grafite não seja, ele é um trabalho sim, hoje, Sim. graças a Deus sendo valorizado aqui em Manaus. Mas só que eu tinha outro plano, cara, eu não quero estar só na rua sempre, eu quero fazer o grafite estar na camisa. Legal. E foi aí que eu comecei a pintar camisa e tal, e lançar pra lá. Uhum. E criar a marca Jesus até morrer, né? Nas Sim, camisetas. sim. Essa blusa é da tua marca? Essa aqui é Viu, gente? uma das. Uma das. Eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Ele trabalha com artes exclusivas e também sob encomenda, né? Sim, sim, só chamar. Glória a Deus. E eu queria te perguntar, como que você mantém hoje o seu relacionamento com Deus? Tipo assim, porque se a gente não cuidar, não é uma plantinha, né? Se Sim, a gente não cuidar da plantinha, a plantinha vai morrer. O nosso relacionamento com Deus é como uma planta, né? Que a gente tem que regar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que podar pra que ela cresça, né? E tudo mais. Então eu queria saber de você, como que você faz hoje pra você manter
o seu relacionamento com Deus e não esfriar na sua fé. Cara, isso foi ótimo. Porque você até postou um negócio hoje no Instagram um dia desse sobre constância, né? Eu estava na igreja, mas era meio constante. Lia a Bíblia um dia, 2 dias não, 3 dias. Só que algo me incomodava, né? Então eu falei, não, preciso de constância. Então a palavra é constância e disciplina. Sim. Essa é a palavra. Eu tive que passar por uma situação difícil para poder viver isso. Porque foi aí que eu falei, cara, se eu não mudar o meu hábito, se eu não ter disciplina com o Senhor, se eu não buscar intimidade, minha vida não vai mudar. Então, eu tive que me disciplinar, eu tive que matar a minha carne, que muitas vezes não era querer ler para fazer. E tudo isso aconteceu quando eu resolvi me posicionar, tá ligado? Eu comecei a ler a Bíblia assim, constantemente, foi quando eu consegui um emprego. Eu tava precisando muito, o Senhor me ajuda e tal, só abrir uma porta. Só que eu falei nesse dia, não pelo emprego, mas porque eu precisava de mudança. Eu, Senhor, minha vida tem que mudar, mano, então abre uma porta. Aí o Senhor abriu a porta do emprego, beleza. Só que como eu queria tanto manter essa constância, essa intimidade, conhecer o Senhor, eu falei, cara, todo dia eu vou ler a Bíblia. Como eu acordava em cima da hora, pegava o busão, ia pro ônibus e tal, começava lendo no ônibus. Ia todos os dias lendo isso. Se tornou um hábito. Porque eu sempre pensava, antes de acontecer isso, eu pensava, pô, eu li 2 dias seguidos, só que amanhã, será que eu vou ler? Será que amanhã eu vou estar legal? Mas quando eu comecei a manter a constância, cara, a minha vida girou. Então, tipo assim, eu aproveitei a oportunidade que eu tinha. Momento no busão. Então eu lia todos os dias, todos os dias. Então eu comecei a ter aquela constância e disciplina. Que era algo que eu não tinha. Então isso me ajudou muito, disciplina e se posicionar. Porque, mano, se você não se posicionar pra ler, a Bíblia não vai sair dali sozinha. Ela tá aberta, né, na verdade. A gente que tem preguiça de ler, porque a gente prefere fazer aquilo que nos agrada do que o que agrada ao Senhor. Porque a carne clama pelo quê? Esse mundo, né? Rede social. Você passa uma hora no Instagram, mas você não passa uma hora lendo a Bíblia. Sim. De verdade, mano. A gente é muito... Às vezes a gente age com hipocrisia. A gente gasta 15 minutos lendo a Bíblia, mas com o Instagram a gente passa mais. Às vezes só gastando tempo. Sim. Isso mesmo, é verdade. E tudo isso parte de uma decisão, né, Tom? Sim. Que é uma coisa que ninguém vai poder fazer pela gente. Eu sou casada com o Breno, mas ele não pode ler a Bíblia por mim. Ele vai ler a Bíblia por ele, né? Sim. Quem lê a Bíblia por mim sou eu, né? Você é casado com a Daya, mas Sim. ela não pode ler a Bíblia por você. É verdade. Ela não pode ter uma vida de oração por você. Ela não pode buscar intimidade com Deus por você. É verdade. E isso é uma coisa que às vezes a gente terceiriza muito. A nossa vida com Deus. Tipo assim, tá muito bom a palavra do pastor no domingo, é suficiente pra mim. Pensa só, se você comer uma vez na semana, uma única vez na semana, você nunca mais vai sentir fome? 7 dias, tu nunca mais vai sentir fome se tu comer só uma vez? Claro que não. Eu, Catiane, se eu comer... Inclusive, eu comi antes de vir pra cá, eu já tô ficando com fome de novo. Oxê. Entendeu? Porque faz parte, né? O nosso corpo pede. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Se alimentar uma vez na semana, espiritualmente, não vai te sustentar na tua jornada. Então, é uma questão de você tomar essa decisão. Eu decido. Mesmo quando eu não tô com vontade, mesmo não estando com vontade, mesmo que a minha carne esteja gritando, mesmo que eu não esteja sentindo, Sim. porque tem vezes que a gente não vai sentir absolutamente nada, mesmo assim, eu escolho, eu decido, eu me posiciono. É uma postura que a gente tem que ter diante de Deus, gente. Senão, a gente é roubado muito facilmente, a gente é levado por qualquer vento de doutrina. Quando a gente vê, a gente esfriou na fé, É verdade. se desvia. Facilmente a gente se afasta de Jesus. Ai, fulano se desviou, o que aconteceu? Em algum momento, ele parou de se alimentar. Em algum momento, a carne dele ficou tão forte, que ela arrastou ele de volta para a velha vida, para o mundo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E decidir pelo Senhor. Porque, ninguém vai decidir por você. Um dia o Tom teve que decidir. Seja num leito de hospital, ele teve que decidir. Decidir, não, a partir de hoje eu não sou mais a mesma pessoa. A partir de hoje eu vou investir na minha vida com Deus. Não é verdade? Um dia, Zaqueu, né, que foi quando Jesus encontrou Zaqueu, teve que decidir viver uma vida transformada. E a Bíblia fala que Zaqueu, por si só, ele fala assim, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu roubei. E só quem buscou uma vida de transformação, intimidade, quem decidiu por Jesus pode tomar uma decisão dessa. Verdade. Que é uma decisão radical, né? A gente precisa ser radical. Ai, você é fanático. Não. Eu quero Jesus, é diferente, né? Eu sou radical, eu decidi, eu quero, né? Porque se não for assim... É a melhor coisa, mano, e essa vida muda, porque a gente pensa, cara, Gálatas fala, né, que a gente tem uma briga entre a carne e o espírito, né? E os dois falam bem assim, que eles querem nos controlar pra não nos deixar fazer o que a gente quer.
mas o que eles querem. A carne quer fazer o quê? Fazer errar, né? O espírito quer fazer buscar as coisas de Deus. Então nós somos dominados por um espírito ou por uma carne. Mas qual é o leão que a gente está alimentando? Essa que é a ideia. O leão da carne ou o leão do espírito? Então tem toda essa ideia. E cara, de verdade, eu posso falar assim, da minha vida, o tom que eu era, o tom que eu sou hoje, quando eu comecei a buscar o Senhor, meditar, mastigar a palavra, minha vida mudou. Mudou, tipo assim. E olha que eu já estava com Jesus, mas depois que eu me posicionei de verdade, não, cara, eu preciso conhecer o Senhor. Minha vida mudou. Mudou a minha vida profissional, o meu casamento, a minha vida pessoal, mudou tudo. Não mudou só o meu espiritual, mas mudou o meu natural também. Então, a palavra, ela é vida. Ela muda vidas até hoje. Então, cara, a melhor opção, mano, é buscar o Senhor Jesus e mergulhar na palavra. Então, muitas vezes pessoas falam comigo, cara, pô, que bom que você está aqui hoje, permanecendo, tá, por causa da palavra. Porque se não fosse a palavra de Deus, como muitas vezes, se não fosse Jesus, através da palavra, me ajudando a fortalecer na minha caminhada, eu teria desistido. Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, quantas vezes eu não tinha fé para não ter mais convulsão, para não permanecer, para não continuar firme, mas o Senhor via com uma palavra direcionada. Então, é Ele que me fortaleceu em meio às crises, em meio às dificuldades do mundo. Então, por isso que eu falei, cara, ela muda vidas. Ela mudou vidas e tem mudado. Que é o próprio Jesus Cristo, né? Sim, a palavra é suficiente, né, É Tom? suficiente. É suficiente para mudar, é suficiente para curar, é suficiente para transformar, para fazer. A palavra de Deus, ela é completa, ela é pura e ela gera vida na nossa morte, né? Gera vida naquilo que está morto dentro de nós, né? A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando a gente vivia uma vida de pecado, a gente estava, na verdade, morto para Deus, sabe? Tão distante dele que não havia vida em nós, porque só Cristo é a vida. É verdade. E aí, quando a gente tem contato com Cristo, que é a própria palavra, existe vida em nós. Então, aquilo que estava morto passa a estar vivo. E a gente passa a ter sentido e propósito na nossa vida, né? Quantos de nós vivem assim no modo automático, aleatório, só trabalha, só estuda, só faz isso, ou às vezes nem faz nada, vive sem propósito. E quando a gente permite que a palavra entre no nosso coração, a gente começa a ter um senso de propósito. Sim. A gente começa a querer fazer Deus conhecido, a gente começa a querer contar o que Ele fez, começa a querer mostrar as nossas marcas daquilo que Ele já curou na nossa vida. Então, se você se sente sem vida, sem propósito, tipo assim, por que que eu tô aqui? Começa a permitir que a palavra entre no teu coração. Começa a permitir que o Senhor gere essa transformação através do contato com a Bíblia. Porque não é um contato com outra coisa. É a Bíblia que vai gerar isso em você. O próprio Cristo, né? Isso, ela vai te mostrar propósito. Ela vai te mostrar que vale a pena viver uma vida com Jesus e por Jesus, né? Porque tem aquele tipo de pessoa que, tipo assim, eu tô muito bem. Aqui, Sim. ó, aceitei Jesus, tô indo pra igreja, pá, tá tudo bem. Tô aqui, ó, acomodado. É uma vida que uma pessoa que tá vivendo com Jesus. Mas Deus não quer que a gente viva só com Jesus. Ele quer que a gente viva por Jesus. E viver por Jesus é fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Sim. Compartilhando o que Deus já fez na nossa vida. É você contar o seu testemunho pra alguém. É você orar por alguém, né? Sim. É você permitir que os seus ouvidos sejam emprestados pra pessoa compartilhar a dor dela contigo. É você servir. E só consegue fazer isso quem permitiu que a palavra entre no coração e transforme. Né, Tom? Hoje você sente prazer, assim, em compartilhar o que Deus fez na sua vida? Ainda mais de quem fala muito, né? Toda hora que tá falando de Jesus, a gente tem esse... Então, mano, cara, sempre que eu posso, eu creio assim, né? Que aonde Deus me coloca a oportunidade de falar o nome dele. É no trabalho, é no futebol, qualquer lugar é hora de falar de Jesus, mano, entendeu? Eu creio que aonde nós estamos hoje é pra gente proclamar Jesus. Mas a nossa vida fala, ela fala, mas também a gente tem que falar, né? E é da hora também quando a nossa vida fala de Jesus. Isso é massa. Quer dizer que você está vivendo a palavra, Jesus está se manifestando. É tipo uma árvore. A árvore ela tem que dar o fruto. E ela vai dar um tempo certo. Mas se a árvore não está dando fruto, ela vai ter que ser cortada. E quem está em Jesus, que ele é a árvore videira, e nós estamos nos galhos, nós temos que dar frutos. E qual é o fruto? O fruto do Espírito. Amor, longanimidade, fé, esperança. Então esses frutos vão fluindo da gente, para que a gente possa dar. E as pessoas vão ver isso na nossa vida. Mas se elas não estão vendo, a gente não está dando fruto. Sim. Então, por isso que é importante nós estarmos na palavra, fincados, arraigados nele, né? Sim. Porque é ele que nos faz frutificar e permanecer. Isso, permanecer. Exatamente. E a gente consegue fazer isso quando a gente está cheio, né, Tom? Sim. Porque quando a gente não está cheio, a gente não consegue transbordar. Se a gente encher esse copo aqui agora e o copo tá cheio e o Breno vir colocar mais água, ele vai transbordar. Mas se não tiver nada nesse copo e o Breno vir colocar
água, ele só vai ser cheio, só vai encher. Então, pra gente conseguir transmitir Jesus pras pessoas, a gente precisa estar cheio. E a gente não vai ficar cheio no pecado, gente. A gente não vai ficar cheio de Deus no pecado, a gente não vai ficar cheio de Deus no nosso comodismo, a gente não vai ficar cheio de Deus na velha vida. A gente fica cheio de Deus na presença dele, através da palavra dele, caminhando com as pessoas certas, né, Tom? Sim. Antes você caminhava com pessoas erradas, né? Sim. Quando você veio pra Jesus, a galera da rebeldia e tal. Rebelde. Você também acredita que fez muita diferença você começar a caminhar? Porque é natural, né? Que a gente vem pra Jesus Cara, e aí as isso é pessoas começam a se afastar, as pessoas erradas, e vem outras pessoas, né? E você acredita que faz diferença isso? Com certeza. Tá Fez falando com o diferença brother. na sua vida? Com certeza, porque eu queria Jesus, não queria, então, tipo assim, eu chamava ele pra igreja, não queria, então, cara, eu fui falando com quem queria ir pra igreja, queria estar com Jesus, e essas pessoas me ajudaram na caminhada, então foi muito importante. Ao invés das outras que queriam me levar pra vida errada, então eu não me fortalecia em nada. E como eu queria estar com Jesus, então, tipo, naturalmente elas foram saindo, porque elas não queriam estar lá. E eu queria, então, cara, a amizade foi cortando e tal, sem briga nenhuma e tal. Tava até falando com o brother esses dias, tipo assim, cara, às vezes quer estar no meio de certas pessoas, só que é tipo assim, não faz sentido a gente estar lá. A conversa é outra, tá ligado? E não que a gente vai ficar falando só de Jesus e tal, coisas espirituais, não. A gente vai falar de coisas que são reais, vida verdadeira, porque tu tá numa roda, o cara só quer falar de besteira, mulher, tipo Coisa coisa que não, errada, coisa né? errada, coisa que não tem, tipo assim, o cara não amadurece. Uhum. Ele tá preso ali, tá ligado? Mas como você falou, quando a gente tem Jesus, a gente começa a ter sonhos, projetos, algo que eu nunca tinha, nunca passei pela mente ter uma empresa, hoje eu tenho. Uma marca de camisa, eu nunca pensei. Mas quem gerou? O Senhor Jesus no meu coração. Ele foi gerando sonhos, ele foi gerando a vontade. A palavra fala que o querer efetuar vem dele. Sim. Então, tipo, tem um propósito em tudo que Deus está semeando no nosso coração. Mas se a gente está nele. E eu estando naquela roda, de verdade, eu não tinha sentido na vida. Antes de eu conhecer Jesus, eu não queria casar. Eu só queria que a vida me levasse. Não sei pra onde. Mas me leva aí, vida. Mas quando eu conheci Jesus, pessoas de Deus, cara, eu comecei a sonhar. Eu comecei a querer ter uma esposa, eu comecei a querer terminar meus estudos, eu comecei a sonhar, tipo assim, a querer crescer profissionalmente, a ser alguém na vida. Então, tipo assim, isso até hoje me marca. Eu falo, caraca, se não fosse Jesus, a igreja, eu não teria sentido na minha vida, tá ligado? Porque a igreja e o corpo, elas somam, tá ligado? Então fez bastante diferença e tem feito na minha vida. Hoje eu caminho com pessoas que são de Deus. E claro, tem amigos que estão... que não são da igreja, mas trocam uma ideia, que são maduros. Mas você sempre vai estar numa roda antiga, a mesma conversa. Isso aqui é você, cara, que eu tô falando aqui. É mesmo que eu tá com uma roupa zerada e remendar uma roupa velha. Não faz sentido, não tem lógica eu estar ali. Eu até converso por educação, mas tu vê que não flui, tá ligado? Não Sim. flui. Não flui a conversa, não flui um sonho, não flui uma direção. Então acaba que naturalmente as pessoas se afastam, Sim. tá ligado? Porque mudou o alvo. Nosso alvo agora é Cristo, família, casa, entendeu? Então as coisas vão mudando com o tempo e as pessoas... O tempo vai mudando e as pessoas vão... Quem vai permanecer, quem não vai saindo, né? Isso. Jesus nos dá uma perspectiva, uma Sim. visão de vida, né? Isso é da hora, mano. Ele muda a gente de posição, assim. Antes a gente era uma pessoa sem perspectiva, sem visão. Eu também não queria casar, eu também não queria ter família, eu também não queria nada do que eu tenho hoje, nada disso. Verdade. Eram coisas que eu tinha no meu coração. E aí Jesus veio e mudou a minha posição, a minha visão, a minha perspectiva de vida mesmo, sabe? Me deu sentido. E às vezes você tá procurando esse sentido. Você vai achar esse sentido no Senhor. E por que eu perguntei, né, se você acredita que essa questão das amizades fazem diferença? Porque tem muita gente que acha que não faz diferença, sabe? Você quer vir pra Jesus, mas você quer caminhar com as mesmas pessoas de antigamente. Você quer sentar na mesma mesa de antigamente. Né? E a gente pensa assim, não, mas eu não sou influenciado, não vai acontecer nada comigo. Só que aí tua mentalidade não vai mudar. Porque tu continua as mesmas conversas, no mesmo ambiente, que é um ambiente que não tá te fazendo fluir espiritualmente, ou pelo menos te agregando, Sim. sabe, de alguma forma. Agregando em nada. E eu acredito muito que as relações fazem muita diferença na nossa vida com Deus. Então, cara, se você não faz parte de uma igreja ainda, procura uma igreja séria. Junto. Isso, procura uma igreja de Deus, começa a caminhar, começa a se colocar nesse lugar assim, Deus, eu quero caminhar com pessoas de Deus. Porque a Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Uau. Então, a gente precisa caminhar com pessoas que vão nos afiar. Isso. Né? Antes da gente vir pra cá, a gente tava tendo uma conversa no carro e o Breno e o Tom estavam se afiando, né? Aprendendo um com o outro. É isso, gente.
É por isso que a gente precisa de pessoas de Deus na nossa vida. Porque a pessoa do mundo vai... Tu tá com problema no teu casamento, a pessoa do mundo vai falar, separa, amiga. Separa. Coloca... ele te traiu, trai ele também. É isso que o conselho do mundo vai te dar. É verdade. A pessoa da igreja não, vai te dar um suporte espiritual em oração e vai puxar a tua orelha, vai falar a verdade na tua cara. Olha, tá acontecendo isso daqui porque você fez isso. Você precisa mudar, você precisa fazer isso e aquilo. Coisas que muitas vezes nossos amigos do mundo, amigos do mundo não vão fazer. E é verdade. E uma das coisas que me fizeram estar na igreja, no Bola hoje, né? Foi o André, um amigozão meu. E primeiro culto eu fui no NV e tal. Ele chegou pra mim e eu falei, eu estava na igreja, só que eu achava muitas coisas de mim. Resumindo, era muito orgulhoso, eu achava que eu era o cara. Uhum. Aí eu falei, ele falou, mano, sabe o que tu é? Tu é muito orgulhoso. Cara, na tua cara, né? Tô na minha tora. cara. E eu fiquei assim, sabe quando tu joga a pedra no espelho e se vai quebrando todos? Uhum. Eu me senti assim por dentro. Tipo, se até hoje eu não esqueço. Aí eu falei, caraca, eu não sou um merda. Eu sou. Deixa eu falar a palavra. Eu sou. Caraca, eu sou isso. Aí eu saí do culto, né, do NV, fui pra casa. Aí esse meu brother que é comigo, mano, tu vai voltar pra igreja? Eu falei, eu vou, mano, porque ele me confrontou. Uhum. Porque ele disse a verdade. E aquilo mudou, sabe? Então, eu precisei daquela palavra naquele momento. Eu precisei que alguém dissesse a verdade pra mim. Porque se ele não tivesse dito pra mim, talvez eu. Sei lá como é que tava a minha vida hoje, mas aquilo foi necessário pra mim. Dizer que, cara, você é esse cara, você precisa mudar, você precisa ser diferente. E a gente não gosta, né, quando a gente tá falando, cara, tem palavras que a gente não gosta, mas, cara, são necessárias. Aquilo te abriu os teus olhos, né? Me confrontou. Falou, caraca, eu realmente sou isso mesmo. E a gente preciso sabe, mudar. só que a gente não quer assumir que a gente Uhum. é orgulhoso. Isso. A gente não quer ser humilde, não, realmente eu sou. E como o ser humano é orgulhoso pra admitir quem ele é, né? Que é um dos primeiros passos da NV que a gente fala, é eu admitir. Admitir que eu não consigo, que eu não sou ninguém, que eu preciso de Deus. Só que é o primeiro passo que a gente precisa dar. Admitir que a gente não é tudo que a gente acha. Que a gente pensa que a gente acha, na A verdade. gente não é bonzão, né? Jamais. A gente não é nada, na verdade. A gente precisa de Jesus, né? Quanto mais, eu não sei se tu tem esse sentimento, mas eu tenho muito esse sentimento. Tipo assim, quanto mais eu busco a Deus, mais eu percebo que eu preciso dele. Tipo assim, caraca, eu ainda tenho que mudar isso daqui. Meu Deus, como eu sou péssima. Meu Deus, como eu preciso ser uma esposa melhor. Nossa, eu falei aquilo, não era pra eu ter falado. É nóis, Precisa, então. né? A gente Cara. reconhece que a gente precisa melhorar. Só que a gente não vai reconhecer que a gente precisa melhorar se a gente não tiver no Senhor, pô. É por isso que essas pessoas são tão necessárias. Tu é orgulhoso, vai mudar, vai ler tua Bíblia, vai fazer isso. Cria vergonha nessa tua cara, entendeu? Para de ser Para de assim. se achar. É, isso, a gente precisa de gente assim na nossa vida, gente. Pra que eu vou querer uma pessoa que só fala bem de mim quando eu preciso mudar? Porque isso não vai fazer crescer. Isso não te fez crescer, Tom? Com Isso não te certeza. transformou, Vixe, mudou minha vida, mano. né? Precisa de alguém assim, desse paizão, André, sabe, né? A gente precisa desse tipo de pessoa na nossa vida. E pra gente ter, a gente precisa se submeter, sabe? Permitir mesmo que o Senhor fale através dessas pessoas, homens e mulheres de Deus. Né, Tom? Sim. E agora eu queria pedir pra você compartilhar com a gente 2 conselhos que você daria pra gente cultivar uma vida no secreto, uma intimidade com Deus. Cara, Bíblia, né? Senhor Jesus e oração. Manter aquela oração, cara, porque se você. Eu gosto de comparar muito o café da manhã. Se vocês tomam café da manhã, se vocês ficarem sem. Quanto tempo vocês gastam tomando café da manhã? Meia hora? Eu gasto meia hora. Uhum. Então, cara, se eu gasto meia hora tomando café pra me manter firme durante o dia, porque eu não gasto meia hora ou uma hora com o Senhor pra me manter firme durante o dia. Só que a gente inverte. Entendeu? Então, cara, leitura e Bíblia é essencial. Até porque aquela parada que eu tava falando, né? Jesus, ele vai revelar quem você é. Mas se você quiser ouvir ele, e a gente vai ouvir como Jesus, eu não tô ouvindo Jesus. Lê a palavra, ora. Então, eu consegui permanecer buscando o Senhor, tendo intimidade dentro da palavra. Focando, buscando. Tinha muitas coisas que eu perguntava assim, eu não tô entendendo, porque a minha vida tá assim. Ele me respondia ali, e ele conseguia manter. Ele conseguia amar mais ele eu conseguia entender, ele conseguia me humilhar. Porque eu achava que eu estava bem, só que eu estava na pior. Uhum. Então, meditando na palavra, buscando o Senhor, e não só por ler. Porque antigamente eu lia por ler, eu sou crente, eu tenho que ler e tal. Todo crente tem que ler mesmo. Uhum. Mas quando você muda de querer só ler, de ter intimidade, de buscar mesmo, conhecer as pérolas que tem ali, né? A tua vida muda. Então a tua intimidade muda, você vê que ele é um amigo fiel, que ele é um pai, que ele é um conselheiro,
Ele tá guardando. Então muda toda a sua vida. E oração é falar com Deus. Orar sem cessar. Separar um tempo de oração. Ou falar com Deus do jeito que você sabe, né? Como ele sempre fala. Eu falo assim, pô, Deus, tá difícil. Como eu tava falando no carro. E aí, Senhor, teu servo tá precisando de trabalho, mano. Teu filho tá aqui e tal. Mas, claro, sabendo sempre que o Senhor é Senhor, né? Sim. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Mas a gente tem que ser sincero. Porque, às vezes, a gente quer orar da forma certa. Cara, não tem um método. Você só tem que ser sincero e orar ao Senhor. Pedir, Senhor, eu não sei. Eu não consigo. Me ajuda. Eu quero a tua presença. E falar como você fala, né? Claro que ele é Senhor sempre. Mas também ele é seu amigo. Sim. E se você não vê ele como amigo, cara, ou Uhum. pai, Sim. você tá vendo ele como qualquer autoridade, menos como seu amigo, aquele que vai estar perto. Se chama intimidade, né? Sim. Isso. Porque Amém. um negócio que tu postou da hora lá é sobre intimidade. Uhum. Intimidade ninguém se posta. Uhum. Vocês postam a intimidade de vocês? Talvez se eu conhecesse, eu falei, não, tá errado. Uhum. Não é desse jeito, Kat. Uhum. Porque lá na minha intimidade eu faço assim, não. É a intimidade de vocês. Então cada um Sim. tem sua intimidade. Talvez o jeito que eu ore seja estranho, ou seja legal, Uhum. ou seja da hora, ou não. E pessoas vão olhar, não, tá errado, não, tá errado. Porque o Senhor som dos corações, ele sabe a verdade do nosso coração. Então ele quer verdade, sinceridade, ele quer permanência. Isso. Amém. Glória a Deus. É a gente saber também que é simples. Do jeito que eu tô conversando com você aqui, eu Sim. posso conversar com o Espírito Santo. É simples, é uma conversa. A oração é uma conversa, né? A leitura bíblica é uma leitura. E aí eu Sim. creio que você que tá vendo esse podcast sabe ler. Aleluia, glória a Deus por isso. Então é você permitir que a sua visão sobre isso mude. Parar de achar que é complicado demais. Deixar ser simples e fazer o simples. Porque a gente começa assim, entendeu? Eu já ouvi assim, não sei se você já ouviu isso, Tom, mas eu já ouvi, né? Poxa, Kati, ora bonito. Eu já ouvi isso, as Já. pessoas falando isso pra mim. Poxa, Kati, ora bonito. Eu fico, gente, não existe esse negócio de orar bonito. É você permitir que a palavra entre no seu coração, aí você aprende a orar. Sim, declarar ela, né? Isso, no começo a gente vai orando assim, Deus é o seguinte, entendeu? Até hoje ainda ora assim, tá tudo errado, tá dando tudo errado, preciso de ajuda. Mas depois você vai aprendendo a Bíblia e isso vai trazendo Sim, vocabulário pra sim. você. Então não é sobre orar bonito, né? Não é sobre isso, mas é sobre você permitir que a palavra te ensine a orar. A Bíblia te ensine a orar, né? Então, Sim. não tem professora melhor do que a Bíblia pra ensinar a gente a orar. Mas todo mundo vai começar assim, né? Falando de uma forma simples, de boa. Não precisa ser, tipo assim, a quarta pessoa da Trindade pra tu conversar com Deus. É no teu quarto, no banheiro, no carro, no Qualquer lugar. ônibus. No ônibus chorei muito, mano. Né? Chorei. No ônibus. Onde você estiver, sabe? É saber que o Senhor é acessível. E que Ele quer te ouvir. Deus tem prazer em nos ouvir. Mesmo Com a gente não certeza. merecendo. Cara, eu falo isso Né? todo dia. Pô, se eu nem mereço, eu sou um verme, senhor. Davi, tá na Bíblia, né? Sou um verme. Mas assim, o Senhor é misericordioso. A palavra dele fala que a misericórdia dele é a única coisa que nos mantém vivo, né? E não sermos consumidos. Então, cara, eu vejo o cuidado do Senhor. Mas é aquela ideia, pra você ver esse cuidado, você precisa estar perto. Se não estiver perto, você não consegue enxergar o cuidado e quão bom ele é, né? Porque, cara, a gente não é legal. Mas Sim. ele é perfeito. Sim. Ele é bom, né, Tom? Todo E ele tempo. não muda, gente. Deus não muda. Ele é Sabe? fiel. Isso, ele é fiel. Que esse episódio, que essa conversa com o Tom possa ter te inspirado a continuar cultivando o teu jardim com Jesus. Porque eu não posso fazer isso por você, o Tom não pode fazer isso por você. Mas você pode tomar essa decisão de começar a cultivar a sua vida com Jesus. Que Deus te abençoe. E até o próximo episódio. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal, dar um like, seguir a gente nas redes sociais que vai estar aqui nessa descrição. Que Deus abençoe a sua vida. E vai ter intimidade com Deus. Ai, ai, ai. Tamo junto.